E aí, seus desconfiados de dados chinês, tudo bem? Até que enfim eu voltei para casa 6 dias viajando. Eu fui para Yunnan, que é na divisa com o Tibete, porque o meu plano era ir para o Tibete, mas o Tibete estava fechado por conta de Covid, então eu acabei indo para Yunnan, que aí tem lá bastante montanha também e tal. Mas 6, 7 dias de viagem é muito cansativo. Eu preciso de umas férias das minhas férias. E vamos aí de um react do professor Elias Jabbour no Monarch Talks. E de novo falando sobre China e dados da China e pandemia, e vamos lá. Ou seja, aí dá o quê? 2, 3 trilhões de reais, entendeu? Você evitaria milhões de mortes, mas milhões de mortes, milhares de mortes, e você poderia planejar a partir daqui como você vai reabrir a sua economia. Só que para isso você tem que ter um presidente da República que sente com governadores, Que se importe com a vida, com né? os prefeitos das cidades e monte uma estratégia coletiva para isso. Mas isso não teria funcionado, cara. Lógico que teria funcionado. Na China eles não fizeram lockdown forte? Fizeram. E agora estão fazendo ainda, porra. Mas morreu 5 mil pessoas na China. Eu não confio nesses dados. Tudo Eu não bem. confio, eu Aí não uma... É sempre nessa, né? Eu não confio nesses dados, eu não confio nesses dados. Vocês veem que é sempre assim com China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Irã. Aí sempre um regime fechado, não dá para confiar nos dados. É sempre essa conversa. Argumento, assim, prova nenhuma. É sempre, eu não confio nos dados. Eu não uma consigo que- confiar, desculpa. Não, Pode ser ingenuidade minha, mas eu Não, não consigo. você pode... Não, é só tudo bem, burrice morreu, mesmo. Vamos fazer de conta que é mentira. Morreu 10 É só burrice morreu mesmo. 50 mil pessoas. Eu não sei. O fato é que eles não dizem as informações. Eles não são um país transparente, pô. A China... É isso aí, não diz as informações. A gente tem todo dia, um mapinha com os locais onde tem casos. A não ser que tenha uma situação como aconteceu quando eu estava em Xangai, que aí tinha 500 mil casos de uma vez só. Quando são poucos casos, 10, 20, centenas, a gente sabe o endereço, sabe a idade, sabe, para evitar justamente para aquela região, porque no fim aquela região se torna uma área de risco, então é melhor que a gente não vá para lá. Mas é esse o nível de detalhe. No Baidu Maps tem ali a localização, que é para a gente evitar. Só que assim, esse cara é burro, além de ser outras coisas, ele é burro e ele nunca pesquisou. Eu não sei se ele fala inglês ou não, mas sim, todas as informações tem em inglês e em chinês. Sim, pelo menos nessas duas línguas. Eu vou chutar que deve ter até mais, porque tem muito russo na China. Então, é muita ignorância, para falar o mínimo, o cara falar a China não é transparente. Porra, quando começou em 2020, a gente tem essas informações todas em mapa, dia após dia. Quando a gente estava trancado em Xangai, tinha live assim, diária, contando como é que estava a situação, qual eram os próximos passos, sabe? É esse o nível de, nossa, a China não é transparente. Eu já falei isso em outro vídeo. 2, 3 semanas atrás, a China divulgou uma pesquisa sobre a vida sexual dos chineses, em inglês. Quantas vezes faz sexo por dia, se é sexo por procriação, por prazer, quantos orgasmos tem, sabe? Sim, em inglês, uma pesquisa gigante. Toda a história de Xinjiang e dos uigures, toda, é feita baseada em dados chineses. Toda. Tá tudo na internet. Os caras pegaram dados chineses, criaram essa história e falaram, olha, tá acontecendo isso aqui em Xinjiang. Como que não é transparente? Se até para falar mal da China os caras pegam os dados e estão ali usando. E, assim, esse é o nível do ridículo que um cara desse passa. Pô, a China não é um país transparente com o resto do mundo. Como assim? Eles não são transparentes, pô. Eles não dizem tudo que tá acontecendo lá. Eles são... Não é igual o Brasil, eles escondem as coisas. Pelo menos é o que Baseado no quê, né? Baseado na informação que eu tirei da bunda. parece, assim. Não, primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Parece da onde, cara? Mais de 80% das informações que chegam para você, relativas à política internacional, elas são filtradas por 3 agências de notícias, a AP, a Reuters e a France Press. Aham. Então, essa coisa da liberdade de expressão, de país aberto, país fechado, ou a informação que vai, que chega, isso também é muito complicado falar disso da China, sem levar em consideração o resto do mundo. Informação e dados é poder. Sim. É poder. Por isso que eles... A Globo, Estadão, Folha, eles não têm gente aqui na China. Então, se eles postam alguma coisa sobre China, veio dessas 3 aí. Associated Press, France Press ou a Reuters. Sim, é quase certeza. Aí o CNN, BBC, CNN tem gente aqui, né? Mas tirando isso,
É a informação que vem desses caras e a gente sabe para quem que eles trabalham. Por isso que eles escondem. Oi? Por isso que eles não divulgam. Porque Não, sabe- não é nessa questão. Não divulga o quê, cara? Eu não duvido que eles tenham lá e eles saibam, mas eles não divulgam. Não, mas- Porque não é- qual que é o interesse da China que os outros países saibam exatamente o que está acontecendo no território deles? Estrategicamente falando, mas isso depende é do quê? inteligente. Depende do quê? Por exemplo, os chineses, por exemplo, quando tem que ser o Ping abre a sua economia em 78, ele foi no mundo inteiro falando: nosso país é extremamente pobre e precisamos da tecnologia ocidental. Se tem uma coisa que os chineses não têm, em comparação com a União Soviética, é que os chineses não têm complexo de inferioridade. Os soviéticos têm. Então, eles, por exemplo, se tivesse um problema grave de Covid, que eles fossem incapazes de controlar, eles iriam aceitar ajuda internacional. Isso é verdade. Isso é verdade. Aqui chato esse barulho da Twitch, hein? Eu uso o aplicativo da Twitch para fazer os reacts. Eu tenho que achar um outro software para isso. Porque é um pouquinho chato esse barulho. Mas eu acredito no que o professor fala de que a China pediria ajuda se eles não conseguirem se dar conta. O que as pessoas estão perdendo tempo, por exemplo, ao invés, tudo bem, vamos fazer de conta que morreu 100 mil pessoas da China. Tá. Eu vou assumir aqui de que eles estão manipulando dados e morreu 20 vezes mais. Morreram 100 mil pessoas. Mesmo assim, é um décimo do que tem de vista da população chinesa com o que aconteceu nos Estados Unidos. Qual que é o papel hoje? Qual que seria o papel hoje dos cientistas sociais, epidemiologistas, toda a gama de cientistas hoje no mundo? Qual seria o papel? Ao invés Monark, nós estamos discutindo aqui há 10 minutos se os dados da China são confiáveis ou não. Sim, eu Tá? acredito que não. Você Não, acredita que tudo é? bem. Ah. Seríamos mais inteligentes saber como eles conseguiram controlar a pandemia. Né? Enquanto no Brasil morreu 700 mil e os americanos morreram 1 milhão, como eles conseguiram? A gente não sabe se eles realmente conseguiram. Conseguiram. Esse negócio de a gente não sabe como eles realmente conseguiram é só porque ele é um ignorante. Ele não sabe, ele realmente não sabe. Ele é um ignorante no sentido de ele não conhece. O problema é que ele fica cuspindo essas informações da bunda. Porque ele não sabe. É só propaganda de a China é um regime fechado e não sabe nada. Pô, como eu falei, aqui a gente sabe tudo. Tudo. Eu estava em Yunnan, voltei para Jiangmen. A minha empresa me mandou uma mensagem perguntando se eu tive em tal local na província de Yunnan, porque naquele local eles identificaram 2 casos. Aí se eu tivesse passado para aquela região, eu não poderia trabalhar amanhã. Então esse é o nível, sabe? E aí fica essa história de, nossa, não é confiável. Enquanto isso, os caras mentiam dados para o Trump, porque ele não acreditava, ele não queria notícia ruim. Uma cientista que era responsável pelos dados da Flórida foi demitida porque ela não queria mentir. E aí quando ela foi para casa, ela montou um site, começou a divulgar, a polícia foi lá e apreendeu ela e apreendeu todos os computadores e telefone, tudo que ela tinha de tecnologia em casa, nos Estados Unidos. Terra da liberdade que o monarca vive batendo palma e lambendo bola, porque, nossa, os Estados Unidos e liberdade de imprensa. É isso aí. É o país que mais prendeu jornalista em 2021. Conseguiram, cara. Eu É não evidente sei, que conseguiu. eu não sei. Evidente que conseguiu. Eu quero fazer um outro argumento aqui que, assim, é evidência anedótica, mas, e claro que isso não é prova, né? Mas é um ponto interessante da minha experiência. O ano passado eu fiquei nos Estados Unidos 6 meses trabalhando para a empresa que eu trabalhava aqui na China. Todo mundo na fábrica que eu conversei, assim, sem exceção, ou alguém da família morreu, ou um amigo morreu de Covid. Assim, ou mais de um, né? E as pessoas falavam disso como se fosse nada. Tinha uma mulher que falava, eu passei Covid para minha família no Thanksgiving e 2 pessoas morreram. Sim, terça-feira. Aqui na China a gente não conhece ninguém que pegou Covid. Não é nem que morreu, é que pegou Covid. Ninguém. Para não mentir, eu conheço 3 pessoas que pegaram fora da China. Que depois se mudaram para cá, né? Ou voltaram para cá. Mas aqui na China a gente não conhece ninguém que pegou a doença. Muito menos gente que tenha morrido. Ou conhece alguém que, sabe, sim. Essa é a diferença. É evidência anedótica? É. Mas essa, assim, a minha irmã pegou Covid 2 vezes e conhece gente que faleceu. O namorado dela pegou 2 vezes e conhece gente que faleceu. E o pessoal da empresa, sabe? É assim, essa é a diferença. Que óbvio, como eu falei, não é uma prova, é só a minha experiência. É evidente que por que conseguiu. eles são o único país do mundo que conseguiram, não é, Mister? Não foi o único Porque tu é burro, cara. É simples, é porque tu é burro. Porque não foi o único país que conseguiu. Só isso. país do mundo. A Coreia do Sul conseguiu, Taiwan conseguiu. Vietnã conseguiu, Cuba conseguiu. Quantas pessoas morreram na Coreia do Sul? Eu sei que Não, eles mas foram aí que tá a questão. Ah. Aí que tá a questão, sabe?
Um país com 1,4 bilhão de habitantes fazer o que eles fizeram é um case de estudo, meu amigo. É um case de estudo. Nós tínhamos que estar estudando aqui, olha, É, claro. Vamos deixar de discutir de onde vêm os dados e vamos ver o que eles fizeram, Tá. sabe? Eu acho que era sobre isso que pessoas inteligentes tinham que estar discutindo, e não sobre se os dados são confiáveis. Mas aí tu tá exigindo que o Monark, o cara que falou, eu acho que não morreu tanta gente assim, né? Porque eu ando na rua e pra mim é a mesma quantidade de pessoa. Tá exigindo que esse cara seja inteligente aí é complicado, né, professor? Ou não. Sabe, porque quando você coloca em questão, nesse caso, os dados da China são confiáveis ou não, sabe? Cara, nós estamos Tem aí os dados da Coreia do Sul? Não a população, pô. Quantas pessoas morreram no Covid? O cara não sabe nem pesquisar no Google. Enquanto a gente se perde nessa discussão, nós não entramos na discussão que é fundamental, que é a seguinte: a decadência moral do Ocidente levou 1 milhão de pessoas à morte por Covid-19 nos Estados Unidos, a maioria negra, a maioria latina, tá? E sabe quanto que custava o... Foram... 4 milhões de casos, 28 mil mortes. Bem pouco mesmo. Coloca Vietnã. Coloca o Vietnã. Eu tenho um vídeo sobre o Vietnã lá de 2020, no começo da pandemia, e eles ficaram com 39 mortes, eu acho, por mais de um ano. Até que o Omicron entrou lá e arregaçou com tudo, porque o Vietnã é um país muito pobre e tal. Mas quando ainda era a Delta que mandava, eles não morria ninguém no Vietnã. Vietnã. Eles tiveram o dobro da Coreia. Da população, o dobro de mortes. Neles aqui, se a gente colocar, eles morreu mais no Vietnã do que morreu no Brasil, né? Se você Hã? falar que a gente tem 200 milhões de pessoas... Nossa, proporcionalmente cara, falando, morreu Que mais. burro, cara. Não, a população do Vietnã... É uns 100 milhões de ó, pessoas, não, né, cara? Vietnã tem São mais- 11 milhões de população. Não. Nossa, cara, que burro. É 11 milhões de casos. Meu Deus, não sabe nem ler. É Morreu caso. 43 É pessoas. caso, não. É O Vietnã caso, tem mais de 100 verdade. milhões. O Vietnã tem mais de 100 milhões de habitantes. É, População 100, vietnamita. 110, eu um negócio falei, assim. não falei de casa. Eu acho que é mais de 100 milhões. Não vem, tá, então... Eles tiveram bem menos morte, é verdade. Sabe. Do que aqui. A OMS estima que o Vietnã, na verdade, tenha 120 mil mortes, porque eles usam os números de excesso de morte, né? Que é a mesma coisa que acontece com o Brasil, com os Estados Unidos. Morreu mais de 700 mil pessoas no Brasil. Porque simplesmente não testa todo mundo. A minha mãe foi uma que não foi testada. Mas mesmo assim, o Vietnã tem metade da população do Brasil, praticamente, e teve aí 120, 150 mil mortes. Porque eles fecharam cedo. A hora que a China falou, tem alguma coisa acontecendo aqui, a gente não sabe o que é, a China fechou o país. 1º de janeiro de 2020. Nem a China tinha fechado ainda. Esse é o nível do que eles fizeram por lá. Porque eles são pobres, eles não tinham dinheiro para vacina, então ou eles fechavam ou eles fechavam. Era a única opção. Do que aqui, realmente. Ou seja, e nós temos, eu acho que a gente tem que ter duas discussões. Como que os chineses conseguiram? A China não é confiável. Vamos ver como a Coreia do Sul conseguiu. Sim, a Coreia do Sul é mais aberta. Não. Tudo bem. É mais aberta só porque é de direita e lambibola dos Estados Unidos tem 30 mil soldados lá, Monark? Porra. Vamos, não quero estudar a China, que é um caso que eu acho que é o mais interessante. Não, podemos estudar a China. Dado o tamanho, dada a complexidade, o terreno, a geografia, que eu acho que é para aquela realidade que nós temos que estar olhando. Quando o assunto é Covid-19, eu acho que nós temos que estar discutindo como eles conseguiram, com 1,4 bilhão de habitantes, morrer só 100 mil pessoas, vamos fazer de conta que eles manobraram. Uhum. E por quê? Quais as razões que levaram 1 milhão de pessoas à morte no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos? Eu acho que essa tinha que ser a discussão. Sabe por que ninguém quer fazer essa discussão? Porque isso ia desnudar o quê? A falência do Ocidente, enquanto O civilização. capitalismo, né? Ou seja, Eu falo isso, assim, direto no Twitter. Capitalismo é máquina de moer gente. Simples assim. Simples. Eu fiz teste de graça desde quarta-feira passada até hoje. Hoje, aqui em Jammen, se eu quiser fazer teste, eu pago 15 RMB, que assim, para mim é nada, né? Troco de... É mais barato que a cerveja. Mas eu fiz 10 testes de graça. O governo que paga. E o governo paga isso assim, para o país todo. E nos Estados Unidos é $100 no teste. Vamos chutar aí que é menos, que é 50. Da última vez que eu tinha visto era 100 e pouco. Dependendo do estado também, né? Assim, é absurdo. Essa é a diferença. Porque aqui eles querem parar. Nos Estados Unidos,
As empresas pressionaram o governo para reduzir a quarentena de 14 para 10, depois de 10 para 7, depois de 7 para 5 dias. Porque tinha muita gente doente ao mesmo tempo, porque não se controlava nada. Tinha muita gente morrendo e as empresas não podiam parar. Essa é a ideia, a empresa não podia parar. Reduz quarentena para 5 dias e tanto faz se as pessoas vão trabalhar doente infectando os outros. Aqui não tem isso, cara. Aqui não tem isso. Como eu falei antes, né? Eu estava lá em Yunnan. Se eu tivesse passado por essa cidade que apareceu 2 casos, se amanhã eu for trabalhar e aparecer o caso hoje em Lijiang, ou Dali, ou Shangri-La, a minha empresa vai me mandar de volta para casa por 3 dias pelo menos. Não tem conversa. Não faz diferença se os 10, 11 testes que eu fiz estão negativos. Ou seja, o Ocidente, enquanto tentativa civilizatória, faliu. Faliu. Quando falou Ocidente, estou falando de Europa Ocidental, estou falando dos Estados Unidos. Eu não sou ocidental, nem você. Sou latino-americano, é outra coisa. Entendi. Sabe? Faliu. Austrália Metade da Ocidental. cocaína do mundo é consumida nos Estados Unidos. Essa sociedade não pode dizer para as outras como as outras podem ser. Mas eles fazem isso, né? A gente está discutindo aqui se os dados chineses são confiáveis ou não, sabe? Que é uma perda de tempo absurda, na minha opinião, isso daí. Sim. Sabe? É importante as pessoas saberem que não é 100% confiável. Não, assim. É importante as pessoas saberem que não é 100% confiável com informação do cu, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse é o problema. O cara é tão burro que ele usa um argumento desse sem base nenhuma. É ridículo. É ridículo. Porque não é confiável por quê? Porque eu acho que não tem como, porque morreu só 5 mil pessoas. Cara, esse energúmeno não faz ideia de como que é o controle da Covid aqui e fica bostejando. Assim como não é dos Estados Unidos também, na minha opinião. Aí que está a questão. Enquanto isso, metade da cocaína do mundo é para os Estados Unidos. Eles invadiram um país e transformaram o Afeganistão em quê? Radicalizado. Não. Com o Talibã. Não. O Afeganistão ele passou a ser, já após a bem população antes. americana, o principal fornecedor de ópio para a classe média americana. Entendi.